sou Sueli Clemente, doutoranda em estudos de linguagem da UFMS, e vamos falar um pouco sobre decolonialidade e translinguagem. O estabelecimento histórico dos Estados nacionais impõe a visão utópica de língua como objeto estático, completo, normativo e atrelado à ideia de território, território enquanto espaço físico e território linguístico, fazendo emergir a noção de identidade nacional. Então, a relação sujeito, linguagem e mundo evidencia-se, portanto, fundamentalmente marcada por uma orientação monológica, monolítica, homogeneizante e colonialista. Quando falamos em decolonialidade, trazemos implícita uma outra estrutura de pensamento, que é a colonialidade. Porque se pensamos em decolonização, é porque existe uma colonização. Pensadores como Quijano, Torres, Frantz Fanon entendem que a colonialidade não terminou com o fim do colonialismo, mas está presente no dia a dia dos povos colonizados como ponto constitutivo e específico do padrão mundial do poder capitalista. O giro decolonial proposto por esses pensadores é basicamente um movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico a essa lógica modernidade-colonialidade. A acentuada ruptura com as noções de tempo, espaço e fronteiras que marca a atualidade vem afetando as bases do pensamento racionalista cartesiano, ressaltando as ideias de complexidade e superdiversidade para explicar as práticas sociais e nossa constituição linguística, cultural e identitária. Repensar o que seja língua e linguagem em oposição à homogeneidade e à estabilidade, como também os conceitos de mobilidade, diversidade, complexidade, mistura, contingência e situacionalidade, entre tantos outros, vem ganhando força nessa vertente, favorecendo o questionamento de orientações colonialistas que perpetuam o pensamento abissal de produção, reprodução das desigualdades, a partir do modo como nos faz enxergar a diferença e a diversidade. Então, em algum momento, a ideia de translinguagem se tornou relevante. Translinguagem é mudar o foco da língua, considerada como sistema, para o falante e todo o seu histórico cultural e todo o seu contexto onde ele habita. Isso é translinguagem. Canagaraja vai nos falar que somos translingüe dentro de nossa própria língua. Então, ele está considerando todas as variedades, embora seja mais considerada a variedade padrão. Então, conforme Canagaraja e Garcia, o repertório do falante transcende as línguas nomeadas. E a translinguagem demonstra a visão da língua pela perspectiva do falante. Em ambiente de aprendizagem, como em escolas, em regiões de fronteiras, por exemplo, a translinguagem não é a delimitação nem estratégia de compensação. Ou seja, se o aluno não sabe uma palavra em espanhol, fala assim em português. Não. A translinguagem é uma visão que enxerga a língua de um ponto de vista mais fluido, mais dinâmico, onde o aluno traz a língua que ele fala para a escola e abre esse espaço para a interação. Translinguagem pode promover assim, a justiça social, cognitiva, quando a língua que é trazida pelo aluno para a sala de aula não é vista como uma falha. A decolonialidade, que está relacionada a essa teoria, é muito mais uma prática que uma teoria, conforme nos fala Mignolo. E no campo educacional, que é de onde eu falo, nós precisamos estar atentos para identificar em nossa praxis comportamentos que reforçam a lógica hegemônica da matriz colonial. Porque diferentes dispositivos ainda vigoram em nossas sociedades que reforçam essa lógica da matriz colonial. No Brasil, por exemplo, citando um exemplo, o livro didático ainda é um recurso muito utilizado por alunos de escolas públicas. E é uma obra que não se questiona a fundo, os seus parâmetros. Por exemplo, analisando a seção voltada ao estudo do léxico, mais especificamente ao estudo do vocabulário,
podemos comprovar a presença de glossário, por exemplo, ao final de cada texto. Mas o que isso tem a ver com a decolonialidade, colonialidade? A presença do glossário, primeiro, que pode impedir aquele esforço cognitivo que o aluno poderia fazer quanto ao entendimento de lexias, caso tivesse dúvida buscando no contexto. Segundo, ele tira a capacidade de agência do aluno quando lhe oferece o sentido, o significado das palavras, que possivelmente ele teria dúvida, ao invés de direcioná-lo à consulta a um dicionário, onde ele se depararia com inúmeras possibilidades, tendo que fazer escolhas, enriquecendo seu repertório linguístico. Isso é comportamento de matriz colonial que gera dependência, subestima a capacidade do aluno, não favorecendo uma atitude mais proativa por parte dele. Como fazemos? Vamos abolir o livro didático? Talvez readaptar, né? Enquanto isso não ocorre, nós precisamos, enquanto professores, estarmos atentos a essa obra e fazermos as adaptações conforme uma visão mais humanista,